estamos ao vivo! Ai, que legal! Gente, nossa, eu tô empolgadíssima, porque nós estamos com quem? Com a dona Isabela Carrani, e aí a gente chama carinhosamente de Mãe Isa. A Mãe Isa está aqui, meu Deus! Olha, eu tô muito chique. Oi, gente, que especial. Nossa, tô tão feliz aqui. Nossa, eu tô muito feliz. A gente já falou meio mundo agora. Sim, antes de começar a gente tava conversando. Sei nem mais se eu tenho assunto. Claro que tem muito assunto. Nossa, eu tô muito feliz com a presença da Isa, assim, a Isa é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu até falei pro Carlos, eu não vou chorar no podcast, porque é muito especial a vida dela, eu tô muito feliz. E, gente, tem que mandar pergunta, né, amor? Ó, manda a pergunta no chat, manda a pergunta que a nossa produção vai estar aí respondendo e ele vai me avisar quando eu tiver pergunta, que aí eu deixo passar, né? E os comentários, o que o pessoal estiver falando. Então, mandem aí. Compartilha essa live então com as amigas, chama todo mundo. Esse horário você já tá em casa, você tá tomando café, você já tá de boa aí, hein, senhora? Então você pode assistir aqui o podcast. É verdade. Ô, gente, isso daqui é um desafio pra mim, viu? Porque eu acho que eu converso bem com as pessoas, mas é diferente saber que você tá do outro lado aí e eu tô aqui. Só com essa turma toda aqui, mas assim, é diferente, parece viu? Que, tipo, com quem que eu tô falando, né? Isso, então vamos lá. Vamos. Quero saber muitas coisas. Tá. Então, primeira coisa, você é daqui de São José, você veio pra cá depois, como é que é a sua história, assim, com São José dos Campos? Nossa, gente, a minha história é tão doida, tá sendo um marco, olha que especial isso. Eu nasci no Rio, né, e morei muito tempo em Resende, mas meus pais, eles vinham muito pra cá porque eu tenho um tio que morava aqui. Pra vocês terem ideia, olha que doido. É Deus mesmo, né? Estabelecendo um marco de tempo, né? Ele tá se mudando hoje, voltando para Minas, para a cidade da minha mãe. Caraca! E quando eu vinha para cá, eu lembro como se fosse hoje, assim. O meu pensamento era, um dia eu vou morar nessa cidade. Caraca! Você, tipo, quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que uns 6 anos, 7 anos. Caraca, era muito nova. Muito menina. E você já tinha essa percepção? Já. Nossa. Eu tinha muito isso na minha mente, assim, muito consciente, sabe? Eu olhava para São José e na época São José, para mim já era muito grande, porque Resende é uma cidade bacana, mas muito menor. Pequena, né? Uhum. E eu olhava para cá e eu falava, gente, eu vou morar aqui um dia. E é tão doido ver isso, porque passaram-se anos, eu vim morar oficialmente para cá com 17 anos. Olha, 10 anos aí. E quando eu vivi até hoje, eu olho para São José, tem momentos que eu falo, gente, eu sem saber, porque na época eu era católica até, mas eu acho que Deus entendia esse meu pedido. Não, e você vê que assim, eu acredito assim, os desejos que tem no nosso coração, né, foi ele que colocou. Então, mesmo você não tendo um entendimento do que era isso, já havia um desejo que ele colocou no teu coração, né, de vir pra cá. Então, você veio com 17 anos pra São José. Para São José. Antes disso, você morou em outro lugar? Morei. Aí eu saí de Resende, fui para Minas e depois eu fui tentar essa carreira de modelo. Era tão magrinha, gente. Chique. Olha, eu poderia ter pensado em trazer uma foto, mas vamos evitar a fadiga. Gente, temos uma ex-modelo, né, que agora ela já não está mais nas passarelas. E como que era esse tempo de modelo? Foi em São Paulo? Esse tempo foi em São Paulo, até para uma agência que é de São José. E, assim, foi um tempo muito... Caramba, uma agência que é de São José, mas você nem sabia que a agência era de São José? Sabia. Na realidade, a conexão foi feita por aqui. E aí, eles tinham uma agência filial em São Paulo. E aí, eu me conectei lá. E te cortando, né? Mas não, assim, é o sonho de todo mundo. Tipo assim, de toda menina. De toda menina o sonho é, tipo, ser aquelas Victoria's Secret, né? Aquela Angel, aquelas modelos. Uma Angel, né? E como que era? Tipo, você tava tendo o sonho de toda garota. É exatamente o que a gente vê hoje no Instagram, do tipo assim, expectativa e realidade. É exatamente isso. A expectativa é ser uma Angel, realidade é enfrentar uma fila quilométrica de seleções. Ô, gente, a experiência mais louca, porque assim, a gente pensa quando modelo, você tem um glamour, né? Mas não tem nada de glamour. Eu lembro que com 14 anos, de 14 para 15 anos, eu andava em São Paulo como se eu tivesse a idade que eu tenho hoje. Minha mãe, na época, eu morei praticamente sozinha lá. Com 14 anos? Com 14 anos. Então, assim, a gente andava, e era em bando, né? A gente andava em bando de mulheres
Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, eu morei um mês numa casa com 30 pessoas. Meu Deus! Pra você ter ideia, a gente tinha que fechar, trancar a mala de roupa, de comida. Nossa, eu já ouvi muito isso, porque para não mexer. Para não mexer. Então, assim, foi uma experiência muito doida. E a gente acha que é muito glamourizado, né? Acha. E essa realidade não é. É uma realidade, assim, que se gera muitos conflitos, né? No sentido de emoções, né? A própria baixa autoestima é gerada ali. Isso que eu queria te perguntar, sabe? Porque assim, hoje em dia, eu acho, não sei, né? Mas nessa geração agora dessas meninas novas, pode não ser mais o desejo de ser modelo, mas agora é o desejo de ser o quê? Influencer. Exato. Que aí mudou um pouco ali, agora é a influencer e principalmente mostrando muito corpo, mostrando muito rosto, aparência, Com 14, 15 anos, a gente não tem estrutura nenhuma. De identidade e tal, e emocional. Como que foi pra você lidar com isso? Porque você tinha que lidar com comparação, você tinha que lidar com, num casting lá pra provar as meninas, você não passar por causa disso, por causa daquilo. Como é que foi? Vocês sabem que na primeira experiência, por que eu fui pra agência que foi daqui? Eu fui fazer um teste em São Paulo, por uma agência bem conceituada, né, na época. E eu tinha, né, como eu falei, tinha 14 anos. Essa agência, ela não, eu não comecei a trabalhar por ela porque eu já tinha um quadril que era 89 centímetros, gente, é um quadrilzinho assim. E ele falou assim, você não pode, a gente não vai conseguir trabalhar com você porque você ainda é muito nova. E daqui a um tempo, seu quadril vai aumentar, então não vai dar certo. Nossa. Então, assim, ali já entrou uma ideia, assim, eu preciso parar de comer. Então, foi um processo de um ano, assim. Olha, pra vocês verem, eu acho que poucas pessoas sabem dessa experiência, assim, na íntegra, né, vamos dizer assim. Mas foi um processo onde eu comia pouquíssimo. Eu lembro que em algumas vezes eu cheguei até a desmaiar, porque eu não comia, sabe? Ou então eu ficava sem comer e do nada eu extrapolava. Então era assim, uma desordem. E eu não tive uma bulimia, mas em muitos momentos eu vomitava pra aquilo não estar em mim, sabe? Não, e é muito louco, porque às vezes a pessoa pode ouvir e falar, nossa, como assim? Recebeu uma palavra de uma pessoa sobre o quadril e logo já foi por esse lugar? Mas olha que de maneira sutil tem acontecido. A gente assiste aí nas redes, nossa, mas a fulana tem um nariz tal. Esses dias eu até postei sobre isso. Que uma mulher teve o nariz todo necrosado porque ela viu a foto da Kim Kardashian e ela queria um nariz igual da Kim Kardashian. Olha isso, gente. Então, assim, às vezes, assim, não é mais isso de um profissional falando do teu corpo, mas a rede social te bombardeando de um monte de imagem e você olha e fala, nossa, mas eu não tenho aquela barriga, tem Kim, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso. Então, a rede social tá trazendo isso. E tem mulheres que estão fazendo várias cirurgias, que tem mulheres que estão mudando totalmente o rosto, o corpo, estão deixando de comer, tá indo pra academia desesperada pra poder ficar igual a fulana, a ciclana. Então, mesmo assim, você vê que continua, né? Mas de uma forma... Só muda o perfil, né? Só muda a investido do diabo. Mas tá igual. É a mesma. Caraca, e como que foi isso? Aí você ficou... Aí eu fiquei um tempo lá, fiquei um ano, eu acho. Mas assim, com os processos... E como eu falei, a expectativa é você ser uma angel da Victoria's Secret, mas a sua realidade é fazer catálogo de... Eu lembro que eu fiz um catálogo de crochê. A minha primeira revista. Ô, gente, só minha mãe tem essa revista. É incrível. Na época, você não tem opção. Não, você precisa levantar um dinheiro. Você não vai pegar, por exemplo, um desfile era São Paulo Fashion Week, sabe? Não vai. Então, foi essa realidade naquele tempo. Mas me valeu de uma experiência que era a vida, assim, como que é viver, sabe? Em São Paulo ainda, meu Deus, você foi pro olho do furacão, porque São Paulo tudo acontece. Isso daí geraram algumas coisas no sentido, né? Eu comecei... Olha, gente, esse podcast aqui é muito revelador, viu? O Espírito Santo, ele conduz as coisas e eu fiquei pensando aqui. Aquele tempo... me gerou um instinto de sobrevivência, sabe, naquele ano, aquele exato tempo. Por quê? Eu precisava sobreviver à situação, à cidade,
eu era de uma cidade, porque depois que eu saí de Resende, eu fui para Minas, uma cidade de 7 mil habitantes. 7 mil, acho que conta os cachorros e as vacas lá. Mas era pequena. Então, assim, eu era extremamente inocente. Mas lá eu tive que criar uma independência e um instinto de defesa que ali eu fui criando isso. Porque pensa, eu sou filha única, pra você ter ideia, sou filha única. Eu cheguei numa casa com 30 pessoas e que eu tinha que fechar mala de comida e de roupa, eu nunca vivi isso. E eu experimentar de coisas assim, tipo, que eu nunca imaginei. Compartilhar a vida, compartilhar as coisas. Então, assim, foi uma experiência muito surreal pra mim. Extremamente surreal. Nossa, você não tinha uma estrutura emocional, nem física até para lidar com tudo, porque era uma menina. Hoje, se você olhar para uma criança de 14 anos, você fala assim, gente, é uma criança. Não é uma mulher, é uma criança. Então, você teve que lidar com pessoas desconhecidas, que também têm a carga delas, né, que tem a vida delas. E fora que você estava em São Paulo, vulnerável a tudo mesmo, né? E aí, ali, você não tinha nem com quem se reportar. Tipo assim, a sua mãe estava longe, então você não tinha uma pessoa ali de apoio. Né? E assim, a minha mãe, depois que eu saí dessa casa, eu fui para um apartamento com 8 mulheres. Na realidade, 7, minha mãe ficava lá com um tempo para cuidar realmente das meninas. Mas minha mãe ia muito para Minas. Então, assim, querendo ou não, a gente viveu, essas 7 mulheres viveram ali. Casa das 7 mulheres. Exatamente. Porque era um apartamento. O apartamento era grande, tinham 2 quartos e 4 beliches em cada quarto. Que também foi um instinto de sobrevivência ali, sabe? Imagina você lidar com mulheres que você nunca viu na sua vida, não foram amigas que você escolheu a viver. Porque a gente, quando criança, tem essa ideia, principalmente mulher, né? Nossa, meu sonho, eu lembro quando era criança, de viver com as minhas amiguinhas numa casa e tal. Sim. E lá não, lá eram pessoas que você não escolheu. E era gente de tudo quanto é jeito. Eram pessoas diferentes, culturas diferentes. Nossa, extremamente diferente. E aí você acaba assim, se você não tomar cuidado, você fica fragmentada, né? Porque você vai pegando um pouquinho de uma, pegando outra, verdades de uma, verdades de outra, você introduz isso e quando você vê sua identidade vai ficando mais distante, né? Exatamente. Distante de você, assim. E aí foi quanto tempo lá em São Paulo até você voltar pra cá? Foi 1 ano, daí de lá eu fui pra cidade onde meu pai mora e depois eu vim pra cá, pra São José. Aí você já tava com quantos anos? Quando você veio? 17, né? 17 eu cheguei aqui e morei com esse tio meu, que tá indo embora hoje, que foi embora agora cedo. E de fato tá sendo um marco na minha vida, na minha, do Bruno, né? Porque ele era a única família que nós tínhamos aqui. Caramba. Família de sangue. Então, hoje... Ele te abriu São José dos Campos pra vocês. Hoje... E ontem ela ainda me entregou algo assim, né? A minha tia, a esposa do meu tio, irmão da minha mãe, né? Ela me entregou algo falando sobre isso, né? Eles abriram o caminho para que eu pudesse vir e hoje eu vou ser esse caminho para alguém também. Exatamente. Então... espero que os meus filhos estejam aqui também, né? Nossa, muito, muito, muito especial. E aí, quando você veio pra cá, pra São José, você continuou como modelo? O que aconteceu com a sua vida aqui? Aí eu parei de vez. Aí você ainda era católica quando eu era católica, na época já não mais praticante, mas quando eu morei em Minas, eu fui bem ativa. Porque é bem comum, né? Cidades assim menores é bem comum você participar bastante. Muito, muito. Pra você ter ideia, a catequese lá, eu e umas amiguinhas, a gente dava aula de catequese. Muito legal. Na paróquia. Eram professoras. As professorinhas. Eu lembro até hoje que eu descia com a minha bolsinha rosa pra dar aula à professora. Mas aqui eu já não tinha tanto isso. Aí eu, São Paulo, vindo pra cá, enfim. Aí eu cheguei aqui, até tentei procurar uma igreja católica, mas não consegui me conectar. Eu morei 1 ano com meu tio, depois eu fui pra cá pra dividir um apartamento com umas amigas. Aí depois de um tempo morou eu e mais uma amiga. E esse tempo que a gente viveu foi um tempo muito, assim, tem 2 situações. Foi muito bom no sentido de aprendizado, né? Aprender a viver, não só mais sobreviver, mas a viver, a administrar contas, enfim, trazer isso. Mas eu também tive uma experiência muito ruim, fora do contexto espiritual, né? Então, eu não tinha...
eu não tive uma família, né, no sentido de me orientar espiritualmente. Minha mãe, ela era católica, mas já não praticante, então foi muito distante. Foi perdendo essa parte espiritual. Aí nesse processo aqui, eu conheci algumas pessoas e um desses amigos era até um namorado dessa minha amiga que morava comigo. Ele me levou no Bola de Neve. A primeira vez, assim, eu lembro que o Bola de Neve era do lado do CTA, num galpãozinho assim, e era bem escuro e tudo, e eu entrei naquele lugar e eu já senti algo diferente, assim. E aí fui algumas vezes, depois não fui mais. Aí com muitos anos, depois de muitos anos, eu já tava com... Muitos anos não, né? Mas uns 22 anos eu voltei a frequentar o Bola. Foi inclusive um lugar onde eu me batizei. Mas só que sabe quando você decide se envolver, a se conectar com Deus, e você fala, não pode ser só isso. Tem mais coisa. Eu preciso de alguma coisa a mais. E principalmente em relação à juventude, sabe? Aí eu fui na igreja da cidade, no Eleve Up a primeira vez. Caraca, olha, gente! Já foi no Eleve Up, que louco! A primeira vez! Caraca, não, pera que a gente vai entrar nisso. Só que antes, quando você tava... Pulei uma história, uma parte, né? Não, só porque eu quero entender, porque a gente... É muito complemento o que eu falei no último podcast. A gente estava conversando sobre essa experiência de morar sozinha, essa experiência de dividir. E eu queria que você trouxesse para as meninas, porque assim, eu sou da bandeira de mulheres. Tem essa experiência antes de casar. Então eu sou muito dessa bandeira. Então como que foi para você, assim? Eu sei que teve muito aprendizado no quesito ruim também, coisas boas, e tem prós e contras, como tudo na vida. Isso. Mas você, se pudesse voltar, você escolheria, tipo, ter esse tempo de experiência, assim, sozinha? Ou como o engraçado, eu nunca morei sozinha. Então eu não tive essa experiência. Eu sempre fui da pessoa que compartilha a casa, né? Então eu morava com essa minha amiga. Eu gostei muito dessa experiência no sentido assim, de construir as coisas, porque ela era ela é uma amiga que inclusive está nos Estados Unidos hoje. Foi na época que ela decidiu ir como au pair. Hoje ela tem uma família linda lá. E bem nesse tempo eu aprendi muito essa coisa de viver e compartilhar das coisas, porque eram duas pessoas também com zero experiência de vida. Vocês não se conheciam? Não. Se conheceu naquele A gente momento? se conheceu, na realidade, até voltando, eu comecei a trabalhar na TNG, numa loja. Amo a TNG. Fazendo... Ele podia patrocinar a gente aqui na TNG. Escuta aí, TNG. E naquela época, a gente se conectou e ela estava vindo para São José, porque ela era de Jacareí, mas para morar mais perto, ela decidiu vir para cá. E foi uma época, assim, que a gente aprendeu mesmo. É muito bom mesmo. E o legal foi essa construção, assim, sabe? De sair daquele perfil de menininha, né? Apesar de eu já ter morado em São Paulo e tal, mas ainda tinha aquela... E o amadurecimento normal da idade, né? Porque aí com ela você já tava com 17 anos. Já tava com 17 anos. Você já era agora já tava entrando já numa juventude ali, já era uma mulher. E ali antes era uma criança, uma adolescente. E isso de você morar dividindo com a amiga é muito engraçado, porque eu morei, né, com várias amigas, mas com a última, que foi a Raquelzinha, a Raquel, ela é muito parecida com o meu marido. Os dois são muito parecidos. Então, acho que pra mim, o que aconteceu? No meu caso, Deus falou assim, eu vou te dar uma pessoa bem parecida com seu marido, porque você vai entender depois o que eu tô fazendo. E os dois são muito parecidos. E eu falei, Deus, você já me treinou com a Raquel. Então é isso, você pega essas experiências, Deus aproveita tudo, né? Aproveita. Você pega essas experiências, então assim, é válido, às vezes, eu falei isso no último podcast, às vezes você fica muito com receio, mas será que eu vou? Mas é outra pessoa. Mas é isso, é o amadurecer mesmo, quem tá disposto. E foi essa experiência, assim, eu vejo o que foi construído em mim ali, né, pensando que naquele primeiro momento que eu saí de casa, eu criei aquele instinto de sobrevivência. Ali esse instinto ainda existia, mas eu pude compartilhar um pouco com essa minha amiga, sabe? Então a gente foi construindo coisas, né? Uma experiência até para contar, olha que louco na época. Eu e ela sem saber para onde ir, o que a gente vai fazer da vida, trabalhando, aí a gente decidiu sair da loja.
por N motivos, resumindo a história, a gente começou a trabalhar com promoções. E uma dessas promoções nos levou a virar recepcionista de plantão de imóvel. Uhum. Aí a gente começou a ver a galera vendendo imóvel, e a gente é meio, sei lá, eu acho que eu sempre fui vendedora, sempre na minha vida, eu acho que eu sempre fui isso. Aí eu lembro que a gente decidiu, a Raquel falou assim, negociando. O nome dela é Raquel também? É Raquel, Aí ela virou e falou, e eu chamo ela de Theo. Eu falei, aí ela assim, ô Isa, vamos fazer o seguinte, eu começo a vender, se não der nada, eu volto, mas pelo menos você que está aí registrado como recepcionista, se precisar, você paga o aluguel. Olha a gambiarra. Mas isso é muito legal. Nossa, a gente... Com a amiga. Você cria muito esse instinto também, assim, de resolver problema. Tu vai resolver. Aí a gente fez esse cálculo de sobe um, desce um e vai ali. Resumindo, eu e ela no final tava indo pra venda, porque a gente começou a vender. Na época o imóvel era super barato, mas a gente descabeçada não juntou um tostão pra comprar um imóvel. Mas tá bom, segue o baile, a gente... É jovem, inclusive uma vez, todo mundo faz isso. Aí vivemos essa experiência, mas olha pra você ver, é exatamente isso que você falou. Você tinha um instinto de sobrevivência, mas ali eu já comecei a tentar, eu acho que, lógico, inconscientemente, porque não tinha nada planejado. Uhum. A gente começou a entender assim, não, peraí, a gente pode se ajudar. Vamos arrumar um jeito da gente se ajudar nesse rolê aqui todo, porque viver sozinha assim não rola, né? E aí a gente foi se ajudando. Então, assim, eu pra ela, a gente é muito diferente. Muito Sério? Diferente em relação... fisicamente, no final, a gente parecia muito, porque a gente morou muito tempo juntas e tal, mas de personalidade, a Raquel é muito mais tranquila. Eu sou o ápice da vida, entendeu? E ela é toda assim, não, tá tudo bom, vamos, e sabe? E a Isa, tu quer? Nossa, eu lembro que, gente, eu acho que eu deixei ela louca. Eu sei como é que é, porque quando eu morei com a Raquelzinha, você, né? A Raquelzinha era a mesma coisa. Vou expor a Raquel aqui. Era a mesma coisa. Tipo, amiga, você não sabe o que aconteceu. Nossa, chorando. Bem para o braço, assim. Aí ela vinha chorando. O que aconteceu? Aí no começo, né, o que aconteceu, amigo? Você não sabe. Eu tava lá na loja e aí o celular caiu no chão. Tipo assim, coisa simples, sabe? Do nada. Nossa, eu era muito dramática. Aí eu, tá. Aí era assim, amiga, você não sabe. O que foi? Olha esse vestido, que coisa mais linda. Tipo assim, tudo é muito drama, tudo é muito. Nossa, muito, gente. E aí depois eu fui coitado do meu marido, porque eu acho que isso eu não mudei muito. Não mudou? Se ele ver, eu vou mostrar pra ele isso. Ele vai falar, amor, você é assim até hoje. Sério? Nossa, a Raquel era muito assim. E aí eu ficava assim, meu Deus, até que eu acostumei. Então quando ela via, meu Deus. Raquel, fala, o que aconteceu? Ela, meu cabelo, preciso cortar essa franja. Era isso. Eu acho que o Bruno faz isso, ele faz, gente, esperando ter um acolhimento, né? Vem cá, bebê, chora aqui no meu ombro. Ela quer um acolhimento, gente, é muito engraçado. E ela é muito assim, espontânea, igual você, acorda naquele... Mas também quando a pilha vai acabando... Ixi, 10 horas da noite já era eu. Ela já tá mal-humorada. Não quer falar, não sei o quê, mas a pilha dela é o auge, assim. E nós duas totalmente diferentes, porque aí eu já sou assim... Tá, Raquel, vamos resolver assim, assado. Aí ela, não, mas Raquel, é assim. É bem isso. É muito bom. Eu acho que a Raquel, na época, coitada, a Raquel que morou comigo, nossa, eu acho que ela entrava em parafusos. Porque, gente, sério, hoje eu tenho o controle do Espírito Santo, eu não tinha. Então, bom que você tocou no assunto do Espírito Santo. Porque aí, antes de você ir pro Bola... Ou foi depois do Bola que você teve uma experiência com Deus? Como é que foi? Você pode contar? Foi lá, na realidade. Lá, olha, gente, eu lembro de um culto de domingo. Eu vou falar isso porque pra gente é diferente, talvez, né? Pra mim, né? Que em um determinado momento parecia que virava uma vigília e deu que as pessoas estavam caindo em riso. E Sim. Foi a primeira experiência que eu tive. Tipo, gente, como assim? Eu não sabia, eu não tinha tantas pessoas para falar assim, gente, tá acontecendo alguma coisa estranha comigo, rindo. Então, ali eu vivi muitas experiências. E uma coisa que eu lembro até hoje,
eu acho que eu não entendi essa dinâmica do tipo assim, se você não conhece a Cristo, né, se você quiser levantar uma das suas mãos, eu acho que eu levantei umas 5 vezes. Porque você ainda não tinha um entendimento. Não, eu acho que a pastora falava, o pastor falava e eu levantava a mão, eu queria aquilo, sabe? Eu queria sair do lugar onde eu tava. Que legal. Então, foi nessa sede que eu fui, sabe? Tiveram pessoas muito, muito importantes naquele processo. Esses dias eu até estava lembrando de uma delas, 2, né? A Ivana e a Marilene. A Ivana foi uma amiga que eu fiz lá, que foi me conectando. E aí ela me apresentou a Marilene, que me ensinou a ler a Bíblia. Caraca. Me fez alguns estudos da Bíblia. Então eu passei alguns meses indo na casa dela toda semana, no Era GDC. Caraca, é muito isso, porque você não tinha isso, né? Você não tinha referência. Nenhuma. Como que você ia... Caraca, é verdade. Então, assim, eu tava até conversando com a Denise esses dias, eu falei, cara, é doido quando a gente pensa, né? Que, nossa, parece que aconteceram algumas coisas assim de repente, mas não era de repente. Na realidade, tá desde lá de trás, né? Deus cuidando, né, de tudo. E aí você continuou... e aí você foi pro Bola, que falou, nossa, tem mais. E aí você foi para a igreja da cidade pela primeira vez? Pela primeira vez. E de fato foi no UP. Até porque essas minhas amigas, a Ivana, por exemplo, que foi quem me incentivou... Obrigada, Carlos. Quem me incentivou a ir no dia até, ela olhou ela sabia desse ministério e me convidou para ir para lá. E aí a gente foi, mas eu ainda achei muito, assim, gente, diferente, mas tá bom. E imagina, na época, o UP, ele era lá no Estações, tá? E era bem, assim, mais sério, sabe? Sim. Bem mais uma galera formal. Uma galera mais formal. Eu falei, gente, não sei, eu sou muito escandalosa. Eu acho que eu não vai dar. Aí na outra semana eu fui e escutei um burburinho lá onde é a comunidade hoje. E na hora que eu fui ver, eu já tava lá e eu falei, vou ficar aqui mesmo. Acho que na época, no dia eu fui até sozinha e aí já me conectaram ali com o GDC, já me conectaram com uma galera lá. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei. Só que assim, a minha vida não... eu já estava vivendo uma vida que era mais compatível com o UP. Mas naquele tempo, foram pessoas que me acolheram ali e eu abracei. Então eu fiquei ali naquele ministério. Então abracei, era bem agitado, animado. Eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou, então vou ficar por aqui. Aí eu acabei ficando. E aí eu fui, olha para você ver, eu fui alguns sábados, até que a minha mãe, ela já estava morando comigo, então já deu uma reviravolta na minha vida. Minha mãe já tinha vindo para São José. Sua amiga foi para os Estados Unidos. Minha amiga foi para os Estados Unidos, então já tinha tudo mudado. Aí eu falei para minha mãe, eu queria que você fosse naquela igreja e você me desse a sua percepção. Viu, gente? Honra. Você, o Bruno pregou semana passada sobre isso. Você que não é casado, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Escute o que ele está falando. Porque pensar que eu falei para ela assim, mãe, eu preciso da sua percepção sobre aquela igreja. Se for algo que é muito fora do contexto, né, algo que não é real, eu não vou. E você vê também, porque assim, querendo ou não, por mais que a sua mãe ela tinha vindo de uma outra igreja, mas ela é uma mulher madura, vivida, ela teve experiências e querendo ou não, mãe, né, já carrega esse instinto ali de amor, né, de atenção, de cuidado. Ela ia perceber o lugar onde a filha dela ia ser cuidada. Né? Ia. Legal, ia. E eu fiz questão não tinha disso. Essa maturidade para identificar. E eu fiz questão porque, assim, eu fiquei com medo de me iludir, assim, só por aquele momento. E eu não queria isso. Eu queria construir, sem saber, eu queria construir alguma coisa sólida. E eu falei, mãe, a gente vai no domingo eu queria ver o que você acha. E a gente foi. E quem pregou no dia foi o pastor Carlito. E foi assim, ela saiu de lá, sério, assim, extremamente
impactada, não pelo contexto da nossa igreja, de tamanho, de dimensão, não era só isso. Era algo muito assim, tipo, palpável no sentido de uma palavra, sabe? Ela entender o que foi dito, ter uma conectividade com o coração dela no dia. Então foi muito assim, real e também pra mim. E aí aquele dia foi um marco, porque ela virou e falou assim, eu perguntei pra ela, ela falou assim, olha, eu gostei muito do culto, gostei muito da palavra do pastor, mas é você que decide. E eu falei, não, então agora eu posso sair do Bola e vir pra cá. Então foi esse marco, assim, até porque, vou te dizer por que eu também pedi pra minha mãe. Eu não tive tantas conexões no Bola. Então eu senti a necessidade de alguém me enviar. Eu não sabia disso, deixa eu te deixar claro que eu não sabia dessa situação, do que seria um envio. Mas eu precisava de alguém me falar assim, olha, pra lá que você vai. É pra esse ambiente que você vai. É esse lugar que eu vejo que é bom pra você. Então eu precisava da minha mãe, porque assim, como eu não tive contato direto com os pastores de lá e tal, foi muito distante, eu não tive ninguém pra falar assim, nossa, agora eu vou te enviar pra esse lugar. Então eu tive que buscar de alguém que era mais próximo. Você vê que não é questão de você, tipo assim, ter um envio no sentido de, nossa, existe uma pessoa que está controlando a minha vida e eu preciso da liberação dela, não é sobre isso. Mas naquele momento, você não tinha tanta maturidade. Não, você era uma menina. Então, você precisava, assim... E a própria palavra fala, porque onde há muito conselho, né? Na multidão de conselhos, há sabedoria. Algo Exato. Assim. Então, assim, você precisava ouvir pessoas sábias para te direcionar de uma forma saudável. Né? E a minha mãe, ela tem uma questão que, assim, ela não como eu falei, né? Ela aceitou a Jesus... mas ela não tem uma vida, uma caminhada, uma jornada com Deus. Mas ela tem uma percepção assim, se é algo que não é legal, ela tem isso, sabe? É algo do Espírito Santo mesmo, sim, sabe? Sim. Então assim, é muito real isso nela. Ela conseguiria me falar assim, olha, isso daqui não é legal não. Tanto é que ela foi no Bola comigo algumas vezes até, às vezes por insistência, mas ela não é porque não tô falando de ruim, tá? Não é isso. Não, eu entendo, mas ela não se sentia confortável, ela não se adaptou com o local e tal. E não é sobre a igreja em si, é sobre a estação. Então aquela estação não era pra filha dela, era uma outra estação. E é isso mesmo. Então foi meio nisso, sabe? E aí você quis ficar. Fiquei. E aí tu tá lá super ativa, servindo, né, na igreja no Bold. Isso. Começou já a introduzir. Quanto tempo que você já tava... Você já tava com quantos anos? Eu já tava com 24, 23, 24 anos. E ainda morando com a tua mãe? Morando com a minha mãe, morando com a minha mãe. Eu conheci... Sua mãe ficou aqui quanto tempo? Minha mãe ficou comigo, eu tinha 22, eu acho, quando ela veio. E ela ficou até eu casar com 29. Entendi. Aí quando você tá lá no Bold e tal, como que surgiu o Bruno? Agora é o momento que todo mundo quer saber a parte do love, do relacionamento. Então, essa construção foi legal porque assim... Eu também quero que você fale, tipo assim, você tava muito tempo solteiro ou não? Você tinha um namorado? Antes de ir pra lá, eu tinha terminado um relacionamento, então... Antes de conhecer o Bruno, eu fiquei 3 anos solteira. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha medo desse tempo. Deixa eu te falar, vamos aproveitar essa estação, porque você não tá sozinha, não. Tem um pai que cuida de você. Ele tem histórias para construir com você. Até uma coisa que eu vou falar, porque assim... É uma experiência muito especial na minha vida, que até esses dias eu contei, que foi quando eu fui para os Estados Unidos. Eu morava com a minha mãe, não conhecia o Bruno. E na época eu virei para minha mãe e falei, nossa, eu queria tanto alguém que tivesse comigo para celebrar esse momento. Só que olha para você ver, eu não tinha, eu estava extremamente solteira, foram tempos também que eu decidi olhar para mim, sabe? E... nessa época, eu fui, e essa minha amiga que mora nos Estados Unidos, ela trabalhava numa empresa de aviação. E ela conseguia, eles conseguem algumas descontos, enfim. E ela conseguiu para eu ir.
E nisso que eu fui, olha pra você ver, eu fui de primeira classe. Uau! Nossa, eu fui de primeira classe, primeira vez que eu fui pra fora do Brasil de primeira classe. Primeira vez indo pra fora do Brasil e primeira vez que eu fui de primeira classe. E quando eu entrei no voo, foi tão louco, porque assim, aí me ajeitei lá, eu meio agitada que sou, entrei na primeira poltrona, já sentei, aí a moça veio, senhora, pode sair porque não é sua. Aí eu falei, tá bom, já cacei meu lugar. Aí, nesse voo, Deus falou tanto comigo, tanto, porque foi um marco muito na minha vida de tipo assim, desse prazer de ter a presença dele. E eu lembro assim, muito real essa sensação de tipo assim, desfruta comigo. E foram dias que eu vivi as experiências mais especiais, assim, de lembrança no momento de solteira, sabe? Eu vi, porque na época que eu fui, era inverno lá. E eu, particularmente, sou muito fã do inverno. Eu gosto muito desse clima. E lá nos Estados Unidos é uma coisa tão louca que, assim, quando você olha pra fora, parece que é um sol que aquece, mas ele não te aquece. E é um sol que brilha e o céu é a coisa mais linda. E esses dias eu ainda vi uma foto. Eu vi uma das paisagens que mais me marcaram, assim. Eu fui pra cidade dela, né? E depois eu fui eu tô desde ontem tentando lembrar o nome dessa cidade, não lembro. E fui pra um outro lugar e eu andei numa roda gigante. Gente, foi o céu mais lindo que eu vi. Que legal. Então, assim, eu tive muitos momentos de Deus, assim, cuidando de mim. Nessa estação toda, sabe? Então, eu acho que foram marcos mesmo. Eu acho que quando você fica muito nessa ansiedade, eu preciso encontrar alguém, eu preciso ter alguém e tal, e você não desfruta isso, você perde memórias que não voltam mais. Não voltam mais. Porque depois que você tá dentro de um casamento, é outra vivência, né? Outra. E é interessante que você falou sobre você desfrutou, porque quando você tá... Se você não souber desfrutar enquanto você tá sozinha, vai ser inevitável. Você não vai conseguir desfrutar quando você tá casada. Não. Você ainda vai achar que tá faltando alguma coisa, que tipo, nossa, nunca tá satisfeito. Não de ser conformado, mas você nunca tá satisfeito. Então, assim, você não vai conseguir nem desfrutar o seu relacionamento com o Bruno, porque antes você não desfrutou com Deus. E mesmo a gente estando casado, você vai falar ainda disso, mesmo a gente estando casado, a gente tem a nossa individualidade e tem o nosso tempo de desfrutar com Deus, né? Que não se perde. Sim. E aí você foi para os Estados Unidos, curtiu? Aí fui para lá, foi uma experiência, nossa, muito, muito especial. Eu lembro dos detalhes, assim, do tempo. E não só esse tempo, né? Mas até lembrando também, o Bruno comentou na pregação dele de sábado, da importância de você construir memórias com as pessoas, com a sua família. Sabe? Que naquele contexto era minha mãe, mas quando casado vai ser seu marido. Então aquela época foi uma época que eu construí muita memória com ela. Eu viajei com ela, sabe? Eu fui, naquele tempo a gente foi até já na igreja, eu fiz o restauração, fiz o primeiro 30 semanas, eu me reconciliei muito com ela, sabe? A gente se reconectou muito. Então hoje a construção, o relacionamento que eu tenho com ela é extremamente saudável por essa base, entendeu? Se você rompe isso, se você não olha para esse lugar, se você não resolve coisas importantes da sua vida, isso daí uma hora vem. Vai te encontrar, exatamente. É o pastor Carlito falando, né? Se você não paga agora, você paga mais depois. Paga, sim. Então, uma hora você vai pagar. E é muito louco, porque você falou assim, né? Teve situações que Deus foi te direcionando, você teve seu tempo aí de curar com muitas coisas no seu coração. Sim. Porque, querendo ou não, às vezes a gente acha assim, né? Igual eu falei no outro podcast, eu falei assim, quando eu escutava aquela chatice assim, quando você estiver bem consigo mesma, vai aparecer. E eu falava, que chato, parece que eu nunca tô bem comigo mesma. Mas Deus conhece o coração. Ele sabe coisas que você precisa alinhar agora, porque depois vai doer muito alinhar com outra pessoa, você pode ferir a outra pessoa. Então, assim, a gente já pisa tanto na bola quando tá casado, imagina se eu tivesse me casando na época errada, na estação errada. Ia pisar muito mais. E eu vou falar uma coisa, é importante você descobrir quem você é. Quando você tá exposto a outra pessoa, você vai descobrir outras coisas. Então, é mais fácil você descobrir antes algumas coisas reveladas pra você,
e na estação certa revelar outras coisas de você, porque você vai descobrir muita coisa. Muito. Sabe? Então, assim, descubra essas personalidades, essa sua reação sobre as coisas nesses tempos, sabe? Porque depois você vai descobrir outras coisas. Exato. Então, não se assuste. Exato. Você não virou um ET depois que casou, mas vai descobrir outras coisas. Descobrir. E o que você falou, né? Sobre você ter alinhado isso com a sua mãe, e aí também teve uma relação mais saudável para depois entrar no relacionamento. Não que você planejou, mas Deus foi direcionando. O que eu vejo hoje em dia, né? E eu posso contar isso depois no futuro sobre isso. Mas tudo aquilo que a gente foge vai nos encontrar. Vai. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, Thaís, eu queria me casar porque eu tô morando com meus pais e na minha casa tem isso e esse tipo de problema. Você tá fugindo. Uhum. Ah, mas eu quero me casar porque eu quero um marido rico, porque eu não tenho dinheiro. Não. Você tá fugindo de quê? De uma responsabilidade de ter seu próprio dinheiro, de ter responsabilidade de trabalhar. Não. Então, assim, você tá usando um relacionamento para fugir de algo. Ah, mas eu queria me casar porque eu me sinto sozinha. Então, você tá fugindo de algo, de uma emoção, de um sentimento que você precisa alinhar. Porque tudo isso vai te encontrar depois. Vai. Porque aí, quando você estiver dentro do relacionamento, você vai sentir a mesma solidão que você estava sentindo antes. Porque ela vai te encontrar. Vai. E aí você fala, nossa, mas agora eu tô casada, mas eu tô me sentindo sozinha. Porque você não tratou isso em Deus. Então, assim, se a gente despeja pro relacionamento esse lugar de cura, que é o que Deus deveria curar, vai ser muito difícil. Porque você derruba um peso no outro, você faz uma escolha também totalmente errada. Porque aí você acaba escolhendo porque você tá fugindo. Então você faz escolhas erradas. Sim. E aí vira uma confusão. Porque aí você já entra num relacionamento bem errado. Não era aquela pessoa, não era aquele relacionamento, não era aquele tempo. Ou talvez seja uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, mas não era o tempo. Não era o tempo, E aí você ferra tudo. Então, assim, cara, o que no meu coração eu preciso alinhar antes? Isso que você falou, né, de você você teve esse tempo com Deus e várias experiências. Eu lembro também das minhas experiências de, tipo, viajar sozinha, andar de avião sozinha, viajar com as amigas, morei com amiga e faz coisas sozinhas. Então, eu fiz muito isso. E eu lembro que quando eu conversei com uma moça, antes assim de casar, já tava noiva. E aí eu tava numa conferência e aí a mulher falou assim, olha, você precisa saber, a hora certa de casar é a hora que você parou, tipo, claro, você orou a Deus e tudo mais, mas você olha pra tua vida e você não tem vontade de fazer mais nada sozinho. Tipo assim, caraca, eu já fiz muita coisa sozinho. De boa, agora eu quero um relacionamento. Já aproveitei bem assim meu tempo solteira. E aí eu falei pra Deus, tá bom, deixa eu avaliar aqui tudo. Eu falei, não, tem uma coisa. Eu não viajei pra fora, eu quero viajar pra fora. Então, assim, então não vou me casar. Eu tava noiva, tá? Aí eu falei, então não vou me casar mais não. Falei, não, vamos cancelar isso, não sei o quê. E aí... Coitado do Carlos. O Carlos já nem imaginava, né? E eu já tava tudo certo pra casar e tal. E aí nessa conferência, tipo, eu ainda tava meio em dúvida. Falava, será? Mas, assim, Deus já tinha confirmado muitas coisas. Não confirmado no sentido, nossa, é ele e tal. Mas coisas que foi alinhando no meu coração. E aí, nesse dia, quando ela falou, eu parei lá no quarto do hotel, virei e falei assim, Deus, não tá certo. Falta ainda a viagem internacional, eu quero fazer um tour pela Europa e então vamos cancelar. Aí eu vi nitidamente, Thaís, você viveu coisas sozinha, agora eu quero que você viva com ele. Então a viagem pra Europa vai ser com ele. E eu falei, não, mas eu quero ver sozinha. E aí Deus falou, vocês vão viver isso, mas vocês vão viver juntos. Então eu entendia isso. Então, assim, você perguntar pra Deus, isso aqui eu vou viver sozinha? Isso aqui eu vou viver num casamento? Isso aqui eu vou ver como? E aí Deus vai te trazendo, né? Isso, exato. Nossa clareza. É bem isso. Duas coisas. Você sabe que uma coisa importante. Se você não resolve o seu problema, ele não vai ser apagado. Ele vai continuar lá. Então, resolva. O problema que existe precisa ser resolvido. Ele não vai ser desfeito por si só. E você estava falando nessa questão de tempo, né, de viver essa experiência de você não ter ido para a Europa. Você sabe que nessa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu ia para Nova York, só que deu uma nevada na época, então a gente não conseguiu ir. E aí, por fim, não fui, beleza, a gente mudou a rota, enfim. Quando eu conheci o Bruno, um dos sonhos dele, e esse era um dos meus sonhos, de ir para Nova York, conhecer lá
E você sabe que um dos sonhos do Bruno também é ir para Nova York. Olha isso. Então a nossa primeira viagem para... Ai, escuta Deus. A nossa primeira viagem para fora juntos tem que ser para Nova York. Aí, viu? Então Deus cuidou de tudo. E como que foi esse encontro com o Bruno? Como é que foi esse trem, gente? Gente, foi muito especial. Olha, eu queria que... Eu sei que, assim, tem coisas que nós escutamos tanto quando tá solteira, né? Não, vai acontecer, vai ter um tempo certo. Parece que não chega mesmo. Parece que não chega. Mas eu queria deixar uma coisa assim, se eu pudesse deixar uma coisinha, uma pulguinha no teu coração aí, um pontinho pra que você receba mesmo. Esse tempo vai acontecer. Existe um tempo no coração de Deus para que isso aconteça na sua vida, sabe? Lógico, tem aqueles que não vão casar, né? Enfim, não é só por isso, mas não tem... Eu estou ouvindo isso, Senhor, que não seja eu, né? Verdade. Do nada, tem aqueles que não vão casar. Não seja eu. Não, eu vou cancelar a live. Mas assim, tenha tranquilidade, não se afoba. Vou te falar que, gente, é melhor estar solteiro do que estar num relacionamento ruim. Eu lembro que quando eu tava solteira, que dói. e você falava assim pra mim, pra todas as meninas, né? Casamento não é zerar a vida. Não é, gente, olha, porque se zerar a vida, Deus não vai te entregar. Se não for da vontade dele de você morrer, não vai te entregar. Então, assim, não pensa nisso não, sabe? Desfruta mesmo, aproveite demais esse tempo. Eu sei que existem momentos que são dolorosos, né? A ansiedade, a carência, isso daí é ruim, eu sei disso. Mas uma coisa, viva, olha pra tua vida e celebre aquilo que você vive, sabe? Se conheça pessoas, se conecte a pessoas que vão te edificar, sabe? Viva a vida no ministério, vai servir na igreja, sabe? Tem tantas coisas e foi exatamente isso que eu fiz. E aí, ó, pra você ver, como que foi esse encontro com o Bruno? Eu cheguei na igreja, a gente tinha um curso que hoje é o Família para Pertencer, que é um domingo, né? Uma manhã Uma só. manhã. O nosso era Uma vida. Uma vida. Meia vida a gente passou lá. A Carlita tá assistindo essa live. Passou, me perdoa. Quem dera, né? Nós amamos isso. Mas foi muito especial. E o pastor Conrado, gente, eu celebro a vida do pastor Conrado. Ele é essencial na nossa igreja. Você que não conhece nossa igreja, vem nos conhecer e vem conhecer essas pessoas que a gente tá falando. E você acredita que o pastor Conrado me ligou do nada? Eu tô saindo com o meu vestido de noiva, eu já tô pronta pra entrar no carro. O meu telefone toca, um número diferente. Aí eu falei, gente, eu nunca atendo o telefone. Eu não atendo. Meus amigos sabem, eu não atendo o telefone. E aí, eu sei. Quando eu atendi o telefone, oi, tudo bem? Oi, Thaís, aqui é o pastor Conrado. Nesse momento, você já casou ou você vai casar? Aí pastor, eu vou entrar no carro agora. Aí ele assim, então foi de Deus eu te ligar, porque o Espírito Santo falou que era pra fazer uma oração por você, e que bom, então. Antes de você casar, eu já quero fazer essa oração. Nossa. Ele orou por mim. Eu fiquei assim, querido. Meu Deus. E ele terminou a oração, amém, pastor. E desliguei o telefone, gente. Assim, e entrei no carro. Não, amor, aí eu entrei no carro e fui pra cerimônia. Ele é muito, muito querido. E ele que cuidava do curso. Então assim, você tinha que chegar lá 8 horas. Eu acho que a tolerância era de 15 minutos. Gente, era um negócio assim, mas era muito... E num dos dias do curso, eu vi o Bruno. Você viu? Vi. A gente sentou na mesma fileira. E aí era engraçado, assim, eu tinha... Mulheres, você que tem a sua listinha, preste atenção. Temos a lista. Na minha lista física, tinha alto, né? Porque assim, eu sou uma pessoa alta. Eu falei, não, baixo não dá, tem que ser alto. E aí a gente sentou na mesma fileira, no início do momento, ele pede para todo mundo levantar. E aí, no que eu levanto, eu já vi meio que a medida assim, nossa, esse é da altura. Ele é alto, né? Tipo, já olhou. E seguiu o baile, a gente seguiu e tal. E aí ele Vocês não conversaram ali naquele dia? Não, você nada, só ouviu nada. De longe. O que aconteceu? Ele também estava no Eleve Livre na época, né? Não era nem Bold ainda.
E aí a gente começou a se encontrar, a se esbarrar, assim. E eu era fominha. Eu tava ali pra viver. Servindo. Não, servindo não, mas eu me envolvia. Eu ia pro culto, eu ia pra celebração, pra vigília. Então, tudo que tinha eu ia. Até que a minha experiência de servir a primeira vez foi no alto de Páscoa, na recepção. Aí, beleza, servi lá e tal. Passou um tempo, eu comecei a conversar com o Bruno, a gente se conhece, aí a gente se encontrou do nada, fora da igreja. Eu fui almoçar no restaurante que tinha debaixo do trabalho dele. Caraca. E aí, sem saber, a gente se encontrou lá, ele pegou meu contato, tipo assim, quando você estiver por aqui, vem tomar um café, tá. Não, mas aí, tipo assim, nisso que vocês conversaram, eu sou da igreja da cidade também, eu não, também. Ele me via na igreja, mas ele nunca chegou pra tipo assim, pra gente, pra conversar, sabe? Aquela vez foi a primeira vez fora da igreja. Aí, beleza, ele pegou meu contato e a gente começou a se falar. A gente começou a se falar, não, ele começou a me mandar mensagem, e eu bem resistente. Oi, tá, tchau. Uhum. Difícil, bem difícil. E ele conta, né, e eu sei, isso é uma verdade, que no dia que ele pegou meu contato, ele tinha feito uma oração por mim. Eu até bati, né? Sério? Ele fez uma oração por mim, falando pra Deus, se for ela mesmo, me dá um sinal. Mas ele já tinha, então ele te Ele viu. Já me via, a gente já se via lá no Eleve. E já chamou a atenção essa beleza toda, claro. Não, na realidade, isso aqui chamou a atenção dele. Ela vai na vigília, ela vai no culto, ele me viu o crente, ela né? Tá em todas, ela tá em todas, então tem alguma coisa boa nela. Caraca. E foi nessa, presta atenção, então, vocês aí. Mas se você for um parênteses aqui, o Carlos falava disso na vida. Fala aí. Vida com Deus, né? A pessoa ativa, já tá vivendo, ela tá, sabe, vida. Então você olha pra pessoa e fala, caramba, tem a qualidade de que eu procuro, que é uma pessoa que tá vivendo a vida dela, que tá desapegada, né, a coisas pequenas, como, eu tô só fazendo aqui no meu quadrado, ela tá servindo as pessoas, tá servindo na igreja, tá servindo a Deus. E aí o homem procura uma mulher assim, ela vai olhar pra essas. Primeira coisa, certeza. Ela tá servindo, ela é ativa, a mulher de oração, e você olha e você fala, cara, é isso. Certeza. É isso, gente. Tá indo, né? É isso. Então, assim, estejam atentos, né? Porque, com certeza, isso não é porque isso vai ser uma definição de que a pessoa é boa, mas isso diz a respeito do coração dela, né? Sim. Tanto você, mulher, que quer buscar um homem, quanto o homem que buscar uma mulher, né? E nisso a gente fez essa oração. Ele fez essa oração e me encontrou no restaurante. E aí a gente começou a se falar, ele um pouco mais e tal. Eu ainda, na realidade, eu tava com medo de tudo, né? Eu tava muito, assim, há muitos anos eu já não me relacionava mais. Então eu fiquei com medo de como seria, porque eu não me relacionei com ninguém dentro da igreja. Isso, suas experiências, né? Se você já teve namorados antes. Sim, minhas experiências foram anteriores. Antes da igreja, então você nem sabia como é que era, né? Exatamente. Então pra mim era assim, será que eu posso conversar com ele? Tinha todo um contexto, né? E aí a gente foi se aproximando e ele me chamou um dia, que era o encerramento do nosso curso, para servir com ele no CO. Que foi o primeiro ministério que a gente serviu juntos. Uhum. Então, era uma celebração de domingo, a gente serviu juntos, a gente encerrou o nosso curso junto. E ali a gente começou a servir. Então, vocês chegaram na igreja na mesma época? Mesma época. Na realidade, ele chegou um ano antes, porque ele demorou para fazer o curso, porque ele ficou meio perdido em qual ambiente ele estaria, entendeu? Que legal. Então vocês acabaram fazendo juntos. Uhum. E aí vocês serviram junto, e como foi? Começamos a servir juntos no CO. Aí, beleza, foram uns meses servindo e tal, conhecendo um pouco mais. E ali a gente começou a construir uma história. E eu lembro quando ele veio me pedir em oração, foi muito engraçado. Porque eu nem sabia se podia falar isso, mas eu senti na hora, eu falei. Ele veio, porque ele também não teve a experiência de se relacionar com ninguém dentro da igreja. Que ele era novo na igreja ele também. Não era nem novo na igreja, ele já era cristão. Entendi. Só que ele nunca tinha se relacionado com nenhuma mulher dentro da igreja, num sentido assim, vou começar a namorar agora. Que ele também não entendia o processo. Aí... um belo dia a gente sentava na praça pra conversar, então assim, nada de carro, tá? Não é lugar. Eu falava isso pras meninas solteiras. Eu falava assim, amigas,
Não vai ficar dentro do carro sozinha com essa história, não, pelo amor de Deus. Não, mas eu sou muito isso, eu sou muito... Não queria muito isso, muito aquilo. Não. Eu falei assim, não fico. Eu não fico. Se o cara falar, vamos lá no meu carro, não vou, porque eu sei que eu... Tanto é que eu falava pra ele assim, então tá bom, a gente vai se encontrar na padaria. Precisa passar em casa? Não, eu vou. Eu vou. A gente também, o nosso encontro, a primeira vez foi na praça, foi na igreja, o nosso primeiro encontro. Na igreja. Pra Casa Betão, a gente foi pra Casa Betão orar. Primeiro encontro. Não, mas peraí, eles se encontraram quase na barriga das mães, assim, era... Isso, apesar que a gente já era amigo. Então, assim, encontro pra falar sobre oficial. Isso. Mas aí a gente foi pra praça, né? A gente sempre ficava na praça, andando, conversando na praça. Na praça, o Bruno era gostoso, porque daí o Bruno levava violão, a gente ficava na Praça do Aquários aqui, ó. Belezinha. Também pegava o violão. Me conquistou com violão, aquele rapaz. Carlos aí que não me conquistou com violão, não. Porque ele ficava nervoso e tocava tudo errado. Aí, no dia, aí demorou, enrolou, aí beleza, ele falou. Aí eu falei pra ele, virei pra ele e falei assim, e aí fica uma dica. Ele falou, então, eu queria pedir pra gente começar a orar e tal. Aí eu falei assim, tá bom, mas deixa eu te falar, assim como eu acredito que você já tem orado bastante pra Deus te revelar alguém, certo? Então esse tempo que a gente vai fazer aqui é de consagrar, então nada de orar pra ver se revela... Porque é assim, ou não é? Quantas vezes eu já vi situações da pessoa assim, não, então a gente vai orar para revelar. Filho, você já orou? Antes. Você já tá orando desde quando? Exatamente, você já tem que ter uma vida de oração. Então assim, aquele tempo que vocês vão ter é consagração, sabe? Isso. Era isso, era um tempo de alinhamento. Então assim, Carlos... eu quero me casar, eu quero ter filho, nananana. A gente tá alinhado nessas mesmas visões e tudo mais. Entender, é a estação certa? Isso. É o momento a gente começar isso mesmo? Isso. Ou não? Vamos continuar ali, não vamos oficializar, estamos só conversando, é uma amizade primeiro. Depois... agora sim, você precisa definir. Eu vou saber se é a pessoa de Deus. E eu, você já é uma mulher de oração, você bateu o olho, você já sabe. Você já sabe. E não, Thaís, eu vou te falar uma coisa. Olha as histórias, gente, por favor. Não adianta, eu e o Bruno, a gente já tinha 29 anos. Imagina se eu e ele decidíssemos ficar, sei lá, não tô falando que é errado, não. Tô falando da minha experiência, tá? Uhum. Imagina se eu e ele decidíssemos ficar, sei lá, 3 meses nesse tempo de oração. Você acha mesmo que no final, que é coisa que a gente escuta, que no final a pessoa já não tá, meu amor, meu benzinho, só que o que acontece? Cria-se uma intimidade onde não tem uma aliança. Não tem, exato. Então assim, o namoro já é um indício de que você vai casar com a pessoa. Exatamente, você só namora pra casar. Você namora pra casar. Então, assim, gente, eu não namorei. Então, se eu for trazer, depois eu vou trazer minha história sobre namoro, eu não namorei. A gente vai fazer um dia um podcast com ela. De namoro, porque assim, eu namorei. Então, assim, por conta disso. E outra, isso que você falou de amorzinho, a gente não se tratava assim. Não se tratava assim. O meu era Bruno, era Isabela. O meu também. E ó, pra você eu acho que o Carlos só foi me chamar de amor depois que a gente já tava vendo as coisas do casamento. A gente já tava pronto pra casar. Aí ele foi me chamou, acho que de linda, na verdade, né? Eu acho que foi alguma coisa assim, não, ele me chama de nega, né? Aí ele me chamou de nega. E eu, tipo assim, beleza. E eu, Carlos, é isso? Uhum. Aí quando já tava pra casar ali, minha filha, lindo. Aí casou, aí é amor. E outra, eu não mudei o nome dele no meu celular, não. Eu vou mudar. Eu até hoje eu não mudei. Mas eu falava assim, ela vai mudar agora. Porque eu vou falar o nome dele fazer no ela celular mudar. tá Carlos Henrique. Mas sabia que até isso? Porque, tipo assim, eu falava, não, eu vou mudar o nome dele quando eu me casar com ele. Eu também demorei. Enquanto eu não tô casada com ele, ele não é nada meu. Ele não é meu amor, ele não é nada meu. Casou. Essa daqui, filha, é só na chibatada. Não leva muito pra esse pé, não. Vamos. E aí, tem pergunta? Tem. Ai, que legal, tem até pergunta, meu Deus. Um dos maiores motivos para você olhar pro Bruno, além da altura dele. É verdade. Vou falar. Eu vou... Não é porque é meu marido, né? Mas, assim, sendo ele, eu vi um coração muito disposto, assim. O Bruno, ele tem um coração que é extremamente disposto e disponível. Porque você não vê ele, assim, pensando, eu não sei se eu vou fazer, não sei se eu vou, vivendo um meio mais ou menos, sabe? Nossa. Ele é um cara extremamente dedicado, assim, no sentido de... não principalmente, mas assim, eu vejo muita dedicação dele com o reino e com Deus.
sabe? E isso pra mim me importava muito, porque se ele é assim com Deus, então eu tenho um homem que é homem de honra mesmo, né? Ele é aquele que leva a burdoada por mim. E é difícil isso, viu? E uma coisa que é difícil é muitas das vezes, e que às vezes até eu tento às vezes tomar esse lugar, que é de um homem posicionado, porque ele tem autoridade. Às vezes, até pela experiência que eu tive, né, na caminhada, de tipo assim, pensar que eu vivi, né, tentei sobreviver naquele meio, fui extremamente independente, eu viver essa submissão, entender que ele é o homem que vai levar a burdoada, que ele vai levar bronca, que ele recebe diretamente de Deus, é desafiador. Mas é isso que me deixa segura, sabe? Então, assim, ele me passou muito isso, essa segurança. No sentido de ser um homem de posicionamento, ele é extremamente cuidadoso assim, no sentido de comigo, com a minha família, com a minha mãe, e assim, ele é extremamente apostólico, então ele me lança, sabe? Ele não me deixa parada. Então isso é muito doido, porque às vezes na hora que eu acho que eu posso, ele tá falando, não pode, o que você tá fazendo? E é a hora que eu tô lá chorando, ai, não vai dar certo, meu Deus! E ele assim, amor, para, vamos, sabe? Então foram várias dessas coisas que eu realmente me fez entender, assim, nossa, esse cara que vai me conduzir, sabe? Porque é isso que muitas meninas esquecem, né? Porque assim, o namoro, fofinho, nossa, ele é tão fofo, mas o casamento é uma responsabilidade. Então, assim, esse homem que você tá olhando, tá conversando, que você começou a namorar, ele é um homem que ele vai ter responsabilidade na tua casa? É um homem que eu coloquei na minha listinha que eu queria que fosse um homem que já tivesse apanhado da vida. Porque o homem que já apanhou da vida vai tomar bordoada, ele vai continuar firme. Então, assim, às vezes o cara nunca apanhou da vida, nunca teve um problema de desemprego, nunca teve um problema de falta, de escassez, porque ele sempre esteve ali com a família dele, a mãe, o pai cuidando. Então, ele nunca teve água batendo na bunda. Eu sempre uso esse termo, né, da água batendo na bunda. Ele nunca teve. Então, assim, esse cara, como que ele vai lidar com os conflitos que vai ter no casamento? Porque vai ter um conflito de você acabou de casar, o cara fica desempregado, ou você fica. Você acabou de casar, você descobre, não sei o que, uma questão de saúde. Esse cara tem que cuidar de você, tem que cuidar da sua saúde ali, gasto com o médico. Ou você acabou de casar, ela já fica grávida. E aí você vai ter que dar, meu Deus, ela já ficou grávida, a gente acabou de casar. Então é um cara que tem que estar firme pra aguentar essa bordoada, igual você falou. Então se você não enxerga isso na pessoa hoje solteira, dentro do casamento, não tem como. Sabe uma experiência que você falou aí, tá? Que eu lembrei, no nosso noivado, o Bruno ficou desempregado. Você sabe que, assim, eu tava em pânico e eu nunca vi o Bruno... Lógico, né? Ele tem o jeito dele de guardar, assim, né? De me proteger para não ele não pode transparecer nada. É bem de homem, mas né? eu não vi ele abaixando a guarda, assim, sabe? E hoje até tem horas que ele fala assim, amor, você tem que estar atenta. Eu falo, não, tem você. Eu sou muito, tem horas que eu tô folgando já. Porque ele é aquele que ele você olha nos detalhes. Tá segura, né? Então, assim, eu sou extremamente desatenta e ele é extremamente atento a tudo, gente. Eu sou andando no mundo da lua. E ele é extremamente assim, não, precisa resolver isso, precisa fazer aquilo, precisa não sei o quê. Ele esses dias, amor, eu vou falar uma situação, né? Esses dias, ele falou assim pra mim, parece que eu tô cuidando de um cego. Que a toda hora eu tenho que ficar assim, meio que protegendo. Mas é porque do lado dele... Você fica muito sério, segura, né? Eu descanso. Mas você vê que esse é o lugar da mulher. Esse é o lugar da mulher. A mulher não pode estar no comando. A mulher não pode estar atenta. Porque esse instinto protetor é do homem. Para a mulher, esse instinto de sobrevivência, esse instinto de estar atento, para a mulher aumenta até de questão fisiológica. Os hormônios começam a ficar alterados, o cortisol aumenta, você engorda, você enche. Tudo acontece. Porque
mexe com você. Então não é o papel da mulher. Verdade. Então quando o homem ele já tem esse dispositivo nele. Então assim, a pressão, vou caçar, vou ir lá pra fora, vou bater em quem tiver que bater, não, vou lutar, é do homem. Quando a mulher tem que fazer isso, é um esforço, uma energia tão grande. Nossa. E a mulher não sustenta ao longo do tempo. Aí começa a dar uma série de problemas fisiológicos, né? O corpo começa a somatizar isso. Com certeza. Então, assim, não é o nosso lugar. Agora, quando você tá assim, nossa, eu tô bem descansada, eu tô atenta. Igual assim, eu ando na rua com o Carlos. O Carlos, ele fica do lado de tal da calçada. Aí ele olha, Thaís, ele me puxa. O que foi, cara? Tá vindo um homem ali com uma moto, não sei o que lá. Não, é esse nível, é isso aí. Tá vindo um carro, não sei o que lá das contas. Carro, Carzinho, que é só um homem no carro. Não ele ficou me encarando, ele ficou olhando. Aí assim, a pessoa tá vindo, ele tá com a minha mão aqui firme. Aí ele vem encarando a pessoa, fala, Carlos, por que você tá encarando? Ele tá me encarando, eu tenho que encarar também, o que ele quer? Então ele já tá sempre atento. Então o homem é muito disso, de tipo, cara, eu tenho que proteger esse lugar aqui. E aí você exatamente descansa, isso. Você não vai prestar atenção. É exatamente isso. É um lugar que você tá descansado, de segurança. E legal. Assim, é um lugar que às vezes, olha, pra você ver, né? Esse lugar é um desafio para a mulher hoje em dia. Porque, vamos pensar, essa geração ela tá sendo criada para ser independente. Ao mesmo tempo, ela quer ter um homem que a proteja. Só que é um conflito. E aí vale pensar, será que nesse tempo que até você tá solteira, decida abrir mão dessa independência, sabe? Decida abrir mão desse lugar de autoridade, de controle, deixa que ele tome. Isso eu vivo dia após dia, porque para mim ainda é um processo de desaprendizado. E uma coisa que eu tenho visto, não é mais fácil você aprender algo do que desaprender? Você passou o quê? Eu passei no mínimo 20 anos, 15 anos da minha vida vivendo dessa forma, de autoproteção, de autodefesa. Então, assim, também eu tenho vivido esse processo de desaprender isso, sabe? De desaprender a estar nesse lugar de autoridade, de tomar frente de tudo que eu vou e tal. Eu também, e assim, por conta da minha personalidade, eu ainda sou um pouco mais incisiva comigo, né? De estar ali, tipo, Thaís, mas é um desafio diário, porque assim, eu tomo a frente, eu já resolvo na minha cabeça, já tá tudo pronto, então chega o Carlos, é isso. Nossa, mas como assim Não, na minha cabeça já tá resolvido. Mas não é ele que tem que cuidar, é ele que tem que resolver. Só que é muito instintivo ali, tipo, não, eu passei a vida inteira assim, então eu já fluo assim. Agora desaprender e recuar e decide você, faz você. E aí você tem que desaprender, é um desafio. Nossa. Então são essas características, assim, que me trouxe a ver o Bruno como um cara que eu falei, não, esse eu vou investir. Legal. E aí ele foi e te pediu pra orar e aí você falou, epa, garota. Vamos definir esse tempo aqui. Eu não quero 5 meses orando, não. Isso mesmo. Você vê como uma mulher decidida é assim. Eu não quero. Não é igual uma mulher decidida, uma mulher... Não vem com um ano de oração pra cima de mim, não, rapaz. Isso é muito importante, porque se você não for uma mulher posicionada, decidida, você deixa o cara te enrolar. O homem vai enrolar, porque você... Eu falo pras meninas, se você tocar música, ele dança conforme a música que você tocar. Agora, se você não tocar nenhuma música, minha filha, ele vai ficar. Não, e aí pensa, é o que a gente falou. Daí eu vejo relacionamentos que, a princípio, parecem relacionamentos. Ao ponto de você perguntar, você tá namorando? A pessoa fala, não. Você fala, mas você já tá com toda uma intimidade. Já tá toda uma intimidade, né? Então, assim, tenha cuidado nisso, sabe? É o que eu falei. Não tenha intimidade se não houver uma aliança. Seja ela de namoro, seja ela de noivado. E tem que ser algo também assim, muito bem pensado. Porque, igual você falou, né? Foi com 29 anos que você conheceu o Bruno? Você foi. Eu já tava com 30 anos quando eu conheci o Carlos. Então, assim, eu não sou uma menininha de 15 anos esperando fazer, esperando tanta coisa. Nós já éramos mulheres que já tinham uma vida e que já sabiam o que queria. Exato. Então, assim, se você já é uma mulher, você já sabe o que você quer, então você vai dizer pro cara, olha, é isso, igual você falou. Eu não vou ficar 3 anos orando. Eu não vou ficar 3 anos ali, será? Não, você já foi. E outra, gente, você tem o Espírito Santo pra te conduzir. O Espírito Santo não demora 3 anos, ele te fala lá no mesmo dia que você pergunta. Não, gente, você tem o Espírito Santo ele ali. Ele fala no mesmo dia, porque isso é fato. É quando a gente não quer ver. Quando a gente se mete nos rolinhos, que a gente quer fingir.
eu não quero escutar o que o Espírito Santo tá falando, não. Aí você finge, cria até a história da cabeça. Você cria. Não. Mas na hora que o Espírito, você fala assim, tá bom, o Espírito Santo fala aí, ele te fala na hora e você fala, pronto, agora aqui encerra. Não. Eu acho que assim, eu acho que não tenha dúvida do seu relacionamento com Deus. Porque isso daí é a hora que você duvida, não, mas será que eu sei mesmo? Ué, se você tá ali buscando, se é algo que você busca, se é algo que você tem conversado com ele, qual é a situação? Também. Então, assim, não duvide da sua... E é interessante porque quando a mulher, ela não é assim, qualquer coisa que agrada a ela, isso cresce o homem do cara que busca uma mulher com valor. Porque fala, cara, não é qualquer pessoa que tem acesso. E a exclusividade traz essa dificuldade também, do homem. Automaticamente o homem que, cara, se você for uma pessoa onde você não dá tanta abertura, você só vai chegar em você o homem decidido. Exato. Isso. Bem isso. Porque você atrai, espanta. O cara que é moleque, ele já olha e fala, ih, aquela dali eu nem vou. Aquela dali eu nem chego. Agora, se tá vindo muito moleque, é porque você não tá se posicionando. Isso. Não tá se posicionando. Isso. Porque às vezes eu falava até quando eu aprendi isso, eu falava assim, nossa Deus, então eu tô muito fechada, porque eu tô solteira a vida e não aparece uma alma vivente aqui, então eu tô muito fechada. Mas também tem isso, a ponto de, tipo assim, eu não entreguei e falei pra ele, Deus, eu quero só quando vir um cara é o que é. Não quero ficar nessa aí de namoro e vai dar, porque eu também não sou dessa. Desde adolescente eu nunca fui do namoro, assim, nunca fui assim. E aí, quando eu fiquei... Aí eu tive que esperar o tempo, então foram 30 anos aí, minha filha. Então você tem que pagar o preço da espera. Mas vale a pena demais. Nossa, vale muito a pena. Nossa, isso é muito... vale muito a pena. Você não tem dor de cabeça de ficar, sabe, ter muita confusão hoje em dia. Porque assim, depois que você já tá no casamento, é igual a Ana Paula Valadão falou esses dias. Quando você tá solteira, abre o olho, minha filha. Mas quando você tá casada, fecha o olho, minha filha. Você bem tem que isso. fechar o olho, claro, né, gente? Não estamos falando aqui de um caso drástico. Mas assim, fecha o olho, o cara, tipo, mas meu marido enrola, não sei o que, ele se atrasa. Ai, que ele deixa o despertador muito alto de manhã, né, cara? Aí, fecha o olho, é isso. Eu lembrei da cama desarrumada. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando. Nossa, eu aprendi a ficar sem arrumar a cama, gente. Que é coisa mais libertadora que essa? Eu lembrei de você. Que eu falava assim, não, que o meu marido tem que arrumar a cama, que não sei o que. Aí tenho dó. Aí ele olhou e falou assim, tenho dó de você, amiga. Aí eu, não sei o que, não sei o que. Aí quando foi esses tempos, o Carlos Henrique deixou a cama desarrumada. Eu, Carlos Henrique, a cama desarrumada. Aí ele, nossa, você tá assim por causa da cama desarrumada? Aí tá bom. Passou um tempo, já umas 3 vezes que eu vejo a cama que tá desarrumada. Não desarrumada, porque a nossa cama sempre fica com aquele lençol que sempre fica arrumado, mas é o cobertor que não tá dobrado. Aí eu vi o cobertor desdobrado, eu, nem liguei. Eu falei, gente, eu tô curada mesmo. Nossa, isso daí é uma cura. É uma cura. É muito. Olha, lá em casa. Você tem que fechar o olho. Nossa, Jesus. Olha, essa experiência de casamento, gente, isso daí, eu vou falar que, assim, é o ápice da sua vida. No sentido de... ser afiado mesmo. De ser afiado, exato. E aí, depois que passou esse tempo que você falou pra ele, vamos morar o quê, não sei o quê, como que foi que ele pediu de casamento? Aí ele me pediu... aí a gente pediu namoro, e aí eu dei o meu primeiro beijo dentro do namoro. Isso aí, olha, isso também. Bem... Também, depois que me pediu em casamento, aí eu dei o primeiro beijo. Aí Antes a disso, gente... não. Esse daqui é outro nível, é alto nível. Aí a gente... namorou um tempo, noivamos e no noivado a gente teve a experiência que o Bruno ficou desempregado, a gente viveu a pandemia no nosso casamento. O seu casamento foi na pandemia, né? Foi. Eu fiz um casamento inteiro para depois desfazer o casamento inteiro. Nossa, a gente tinha já contratado várias coisas e por fim a gente casou gravando, né? A gente conseguiu através de um primo meu um acesso ao YouTube e transmitimos para todo mundo. Porque teve que ser restrito. Teve que ser restrito, foi as nossas mães, o meu tio, o casal de tios que eu tinha aqui, né? E os nossos padrinhos. E a gente, por fim, fez aquilo. A gente saiu depois para almoçar num lugarzinho bem íntimo, assim. E aí a gente transmitiu. E nesse tempo a gente viveu essa situação da pandemia toda, assim. E você fala assim que não é nada tecnológico, seu casamento foi transmitido no YouTube. Transmitido no YouTube. Desculpa, é auge, sabia que é chique. Você transmite. Vou transmitir meu eu transmiti. É chique.
E é engraçado, ó, olha isso como também é importante. Vocês tiveram que lidar com acho que um dos primeiros conflitos. Depois que ele ficou desempregado, o conflito de uma pandemia. Exato. E como que foi? Tipo assim, uma cabeça dizendo, tá tudo pago, e o outro, e agora, o que a gente faz? Você vê que nessa hora ele teve que se posicionar? A gente, vai fazer agora em agosto 4 anos que nós estamos casados. Gente, parece que vocês estão casados a vida inteira, né? Pela experiência que a gente teve, sim. Nossa, parece que eles estão A casados. gente viveu pandemia, desemprego, mudança de casa, tudo que pode ter. Parece que estão a vida inteira. A vida inteira. E nesse tempo que você perguntou, né? Pandemia, desemprego, assim... Se não fosse o equilíbrio do Bruno, a gente tinha afundado. Se fosse na minha emoção, foi um tempo muito, muito desafiador. Eu lembro que uma das épocas que estava na pandemia até, eu deitada assim, eu só chorava. A gente já casado e eu vendo ele na beirada da minha cama, assim, da cama, né? Tipo, o que eu faço por você? Então, ele é meu Boaz mesmo, no sentido de, tipo assim, me tirar de alguns labirintos, sabe? Então, assim, foi muito desafiador. Que o teu coração mesmo de o quê? De uma crença, de algo que você aprendeu, que vez ou outra vinha bater na porta e ele era aquele lugar mesmo. Então... Né? Você vê como é importante, né? Muito, muito importante. E aí a gente aprendeu, assim, tem aprendido, né? Porque o casamento, eu acho que a ideia de você achar que você vai namorar 3 anos e descobrir tudo da pessoa é mesmo mentira. Você não vai descobrir. Nem no casamento, que no primeiro ano, você vai descobrir o resto da vida. O resto da vida você descobre. O resto da vida você vai descobrir coisas dessa pessoa, sabe? Porque assim, a gente muda. Muda. Não tem como. Muda. Tem coisas que hoje você gosta, que ontem você não gostava e que amanhã talvez você não vai gostar mais. Exato. E assim, então assim, como que eu vou esperar que o outro não vai, que eu vou conhecer a pessoa pra 100%. sempre, 100%? Não tem como, né? Então, assim, a gente tem aprendido muito agora, né, vivendo essa experiência de liderar o Eleve Up, que tem sido a experiência mais especial da nossa vida, de construir algo juntos. Vocês vivem isso já no trabalho, né, na vida, assim, mas a gente... Vocês estão construindo um ministério juntos. Esse lugar, olha, a sensação que eu tenho é de que a gente tem aprendido a ser pais, no sentido assim, de olhar para as coisas e pensar como que eu vou lidar com isso, como que eu vou aceitar a opinião do outro sobre essa situação, mesmo não sendo igual à minha, né? Lógico que a gente vive isso ao longo do tempo, mas assim, liderando um ministério tá sendo muito especial para nossa vida. E você vê, né? Você já tinha, você sempre já teve, você é muito líder. Você já sempre teve um chamado para mulheres ali. Dá para perceber nítido. Que você é muito líder no sentido, você envolve, você é daquela que consegue juntar todo mundo e abraça e movimenta. Então é muito natural de você isso. E eu vejo que com o Bruno, com o casamento, isso aflorou ainda mais, né? Porque agora os dois são parceiros nisso. Antes do Carlos, eu tinha ali a minha parte do meu chamado e tudo aquilo que Deus ia me direcionando. Mas eu vi que depois que a gente casou, algo ficou mais latente. Tipo assim, tá ficando mais claro. Sim. É por esse lugar. Nossa, o meu nível de liderança, ele foi extremamente refinado pelo Bruno. Porque, olha pra você ver, eu nunca pensei em liderar, nem ministério. Na época que a gente se conheceu, começou a namorar, aí que eu fui virar uma líder de GDC, mas todo esse processo de coordenação, de supervisão, ele me ajudou muito, assim, a viver isso no sentido da liderança mesmo. E foi extremamente isso que você falou. Eu fui extremamente refinada, né, aguçada nesse lugar. Eu tinha uma liderança, beleza, mas era uma coisa meio assim, espontânea só. Hoje eu tenho uma visão extremamente estratégica. É intencional, né? Tipo assim, cara, é isso aqui. É isso que Deus está direcionando a gente, né? E como que é, assim, vocês terem que lidar com o trabalho, que a gente estava conversando sobre isso, né? Porque além dela servir na igreja, um ministério, ainda não é relativamente grande, você tá à frente de pessoas assim, né? Muita gente ali debaixo ali. Você tá liderando, você lidera líderes. Então, assim, muita demanda. E ainda o trabalho. Você ainda trabalha, né? Deus.
Como que você faz tudo? Cuida do marido, cuida da casa, cuida do trabalho, e logo sei que vai ter filhos, que você quer. Então, como que você lida com tudo? Eu acho que, assim, não existe... Eu já tentei a fase de separar tudo, eu já tentei a fase que junta tudo. Já quero pegar dicas. Como que é isso? Porque eu fico assim, não, na minha cabeça eu tento separar. Não. Já quero aprender. Você é cristã em todo o tempo, certo? Então, seja no seu trabalho ou seja no ministério, automaticamente vão vir duas coisas. A liderança, eu sinto que ela não é um cargo, ela é um instinto, assim. Ela é uma aptidão natural. Aonde você tá, você meio que você lidera. Então, isso também vai refletir no seu trabalho, no seu ambiente de família, no seu ambiente de amigos, é automático. E a questão do ministério, ela é uma coisa que vira uma coisa só, assim. Eu não sei, talvez tenha aqueles que falem, né, eu divido em caixas. Eu não consigo dividir, porque ao mesmo tempo que eu vivo o meu trabalho, eu vivo o ministério também. Legal. Sabe? E é muito entranhado uma coisa na outra, e eu sabe? vejo também que você é muito da fala da leveza, e você transparece isso, de fazer tudo assim, muito leveza. Quando tá pesado, você já... Eu acho o máximo que você fala assim, não, esse final de semana eu e o Bruno vamos sair para ir para um lugar. A gente vai descansar em tal lugar. Eu acho isso muito legal. Então, assim, a gente tenta estipular alguns tempos. Não é que... E um detalhe, não é que tudo vira uma coisa só. Por exemplo, eu não vou atender e fazer nada no meu horário de trabalho que não seja do meu trabalho. Sim. Mas nem no ministério vou fazer coisa do trabalho. Então, assim, são coisas diferentes, mas que elas se complementam, porque o que você vive na igreja, ele automaticamente vai respingar no seu trabalho. Esse estímulo que eu tenho vivido da liderança dentro do ministério, ele tem gerado muito isso no meu ambiente profissional. Muito, extremamente. Eu trabalho na área comercial, e eu vejo o quanto hoje eu tenho um olhar estratégico sobre as minhas coisas. Eu vejo quanto isso tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei. Cara, eu acredito muito nisso. A igreja, ela te capacita de uma forma absurda, né? Ela te capacita. Hoje você fala em público, você tá ali lidando com pessoas, que uma palestra no seu trabalho vai fluir. Porque você já foi capacitado ali na igreja. Então, assim, umas ferramentas, assim, você aprende dança na igreja, você aprende a pintar na igreja, você aprende a cantar, você aprende a falar em público, você aprende a ter uma sabedoria para lidar com pessoas diferentes. Exato. Então, hoje você tem uma equipe que você bate o olho, você já sabe, isso daqui é isso aqui é assim, isso aqui é desse jeito. Esse eu trago mais para perto, esse eu posso deixar um pouquinho livre porque ele é mais de boa. Você tem esse olhar, né? É incrível isso daí. Essa questão até de falar em público, né? Isso daí, pra mim, era muito desafiador. Gente, como era desafiador. Eu lembro da época que antes de entrar no RUA, que é um dos ministérios da igreja, o quanto eu ficava, e ainda fico em alguns momentos vermelha, sabe? Eu ficava, assim, extremamente desconfortável. Hoje, eu tenho me desafiado e tem sido algo, tem se tornado um pouco mais leve, um pouco menos amedrontador, né? Vamos dizer assim. Então, é difícil, não é fácil, mas você só vai aprender quando você for exposto mesmo, quando você viver isso. Mas tem sido dessa forma, assim, sabe? De aprender a estar nesse lugar. Cara, e é muito isso. Eu tô lendo um livro, né? E a moça tava falando muito isso, sobre, assim, o seu talento é como se fosse um quebra-cabeça. Todos os dias Deus vai revelando coisas, né? E você vai encaixando, Então, assim, conforme você vai repetindo ali, falar em público, Deus vai encaixando todos os detalhes e fala, caraca, isso faz sentido pra mim. Exato. Eu gosto dessa forma. E essa autora, ela tava falando, ela fez um curso, e aí nesse curso falaram assim, vamos fazer tudo gravado a aula. Aí ela falou, tá bom, deixa eu fazer uma aula ao vivo e depois a gente grava as outras. Aí ela fez uma aula ao vivo e ela assim, não, gente, eu quero todas as aulas ao vivo. Porque essa sou eu gosto de falar naturalmente, eu não quero seguir um roteiro, eu não quero seguir uma padrão. Eu não quero ficar falando pra câmera, eu quero que tenha gente ali pra saber que tem alguém. Então, assim, você vai se descobrindo. E você só consegue se descobrir se você começar, né? Exato, é bem isso. E essas experiências são assim, gente. Não adianta você imaginar só, você tem que ir lá e dar as caras. E uma coisa que desde quando eu comecei a estar no up, estar mais à frente ali, a fazer os momentos, a levar a mensagem,
eu tinha muito certo no meu coração, na palavra que Deus me trazia para o coração, né? Era que Ele não queria me envergonhar. Uau. Então, toda vez que eu entrava naquele lugar, eu pensava, Deus não vai me envergonhar. Ele não me trouxe, Ele não me fez viver isso para me trazer vergonha, né? Muito pelo contrário, e nem para envergonhar o nome dele. Uau, então, assim, eu tinha tranquilidade e aí eu comecei a ir. Cara, muito lindo. E é isso que eu tenho ido. Muito bom. E agora, assim, você ali com o Bruno, né? Ali, vocês já trabalham juntos? Sim, então, vocês na já mesma, no mesmo empresa. mesmo ramo. Vocês acabam não se encontrando? Ou não, porque a gente trabalha em empresas diferentes, porém no mesmo ramo. Então vocês não se a gente encontram. não encontra muito. Mas acaba que os assuntos acabam batendo, né? E depois chega na igreja, os assuntos também batem. E como que o casamento não cai na rotina? Agora eu faço casado. Ai, meu Deus! Vocês são assim, gente. Fala isso, como é que é? Tem horas que a gente tem que fechar essas coisas, né? Tipo, não, agora a gente não vai falar mais disso. Mas é difícil. É muito difícil. Eu acho que entrar na rotina, esses lugares não nos permitem entrar na rotina. Nem no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é muito dinâmico, e nem no ministério, porque cada dia tem uma coisa. Então vocês precisam encontrar uma rotina. Exato. Então, às vezes, a gente precisa encontrar uma rotina que é extremamente difícil. Para vocês terem ideia, até eu peguei a ideia da minha amiga dos Estados Unidos, né? O date dela, a gente estabelece que o nosso date é quinta-feira. Eu falei isso pro Carlos, eu falei, Carlos, e para os casados, você vai saber disso. Quando você estiver casada também, você vai entender. Eu falei pro Carlos que a gente tem que ter na agenda um date. Tem. Porque se você não colocar, não vai rolar isso. Não vai rolar. Amigo, não vai rolar. E aí, tipo assim, a gente algumas vezes sai pra jantar, outras vezes a gente não faz nada. Vai ao cinema. A gente gosta muito de ir pra praça. A gente pega espetinho, vai pra praça sentar lá e conversar. Legal. Daí parece dois velhos fofocando da vida. Daí a gente não fala muito sobre essas coisas. Ou a gente fica em casa, faz alguma coisa pra comer. Então, assim, tem que ter. A gente meio que estabeleceu uma rotina, só que tem horas nesse sentido, mas tem horas que ela é meio invadida, assim. Sim. Mas é inevitável, mas uma coisa que a gente tem, assim, um dia na semana a gente precisa ter esse encontro nosso, porque senão a gente não se encontra, né? E aí eu acho que para um casamento ele é difícil quando não tem esses encontros e inicialmente precisa ser marcado para depois isso virar algo essencial, assim. E hoje tem sido um pouco mais necessário, tipo assim, no sentido, a gente já sente falta, tipo, essa semana tá sendo uma semana um pouco mais intensa, eu já tô pensando que a gente precisa cancelar uma coisinha para estar junto, então a gente já pensa vai vendo assim, o que é prioridade e o que não é, né? É isso mesmo, precisa, a gente conversa sobre isso também, porque mesmo a gente estando junto, a gente tá sempre todo junto, 24 horas junto. Às vezes eu falo pra ele, Carlos, a gente tá junto, mas a gente não tá junto. A gente tá junto trabalhando, a gente tá junto produzindo, a gente não tá junto como marido e mulher. Então ter esse momento só nosso mesmo, de parar e tipo, não, vamos assistir aqui uma série, vamos conversar, vamos... Precisa. É muito importante. E vocês, eu imagino que deve ser mais intenso ainda por trabalharem juntos, né? Porque estarem todos os dias. Tem que ser intencional mesmo. Tem que ser intencional. Porque se você é o que você falou, às vezes você acha que você tá junto com a pessoa, mas não é, você tá ali trabalhando. Você né? não tá Você junto. não tá ali de verdade como mulher, né? Então é muito isso. E aí a gente já tá indo pro final, né? Porque a dona Camani tem compromisso que senão eu fico aqui a vida inteira. E a gente fala, né? A gente fala bem. Nossa, 5 horas de live, o pessoal assim, nossa, chega, gente, pelo amor de Deus. Tá falando muito. Oi, gente, manda um oizinho aí, tem que manda mandar uma pergunta, reação, tem que mandar pergunta um negócio. tem que perguntar. Mas assim, já caminhando pro final, né? Agora, com esse momento de vida de vocês, que aí vocês estão no ministério, trabalhando juntos e tal, eu queria que você trouxesse assim, uma palavra do teu coração para essa estação. Você é uma mulher de oração, é nítido. Desde quando eu te vi pela primeira vez no GDC, assim, eu já olhei e falei, cara, Isa é uma mulher de oração. Porque é só por oração que a gente tem esse fruto. E você tem muitos frutos que vieram disso, de ser uma mulher de oração. Sim. E eu sei que tem alguma palavra profética, algo assim, sabe? Que não sei, que Deus já falou com você para esse ano, ou que para esse mês,
que você possa compartilhar com a gente. Seja Amém. algo que Deus falou para você que você possa compartilhar, ou algo específico, né? Que Deus já falou, não, fala isso para as pessoas, sabe? Sim. Tem duas situações. Uma palavra que sustenta o nosso casamento, que é Isaías 60. Essa palavra quem recebeu foi o Bruno. E a gente caminha por ela. E essa palavra, ela fala que Deus trocaria, né? Ele troca a prata pelo ouro. Ele faz as trocas dos tempos, sabe? Então a gente tem vivido muito isso. Desde o nosso noivado, desde o nosso namoro, a gente viu Deus trocando esses metais, esses elementos, sabe? Então, assim, a gente viu, por exemplo, nossa caminhada dentro da igreja, a gente viveu o tempo de GDC, vivemos o tempo da coordenação, vivemos o tempo da supervisão. Então, assim, você vê que Deus troca mesmo. E a gente caminha muito sobre isso, e lá na palavra também fala que a cidade iria resplandecer a luz de Cristo, né? De Cristo não, resplandeceria a luz de Deus, né? Então eu vejo que a gente tem sido meio que nesses ambientes escuros, não é nem o ministerial, mas até na nossa vida, o quanto a gente tem sido isso, na nossa família, sabe, na nossa casa, nos ambientes do nosso trabalho. Então a gente tem vivido muito isso. E essa é uma palavra que nos sustenta mesmo. Eu não sou a pessoa que só gravo tudo, não sou a pessoa que tenho decorado. Nossa, se um dia tiver que decorar, eu tô apertada. Mas, enfim, é o que nos sustenta. E esse tempo, para esses últimos dias, assim, uma palavra que tem queimado muito no meu coração e tem me incomodado, até no tempo de oração que eu tive com os líderes da Leve Up no sábado passado, que está em Ezequiel, o Senhor buscava naquele tempo um homem que pudesse ficar na brecha. Uau! E essa palavra, nossa, ela até me traz um sentido de temor assim no coração. Ele fala lá, né, eu construí um muro e eu não encontrei ninguém que pudesse ficar na brecha. E hoje eu vejo que não só para um desejo do meu coração, mas para os líderes do ministério, sabe, do Eleve Up mesmo, mas agora particularmente, assim, o meu maior desejo é que o Senhor encontre o nosso coração ali, sabe, que a gente possa estar na brecha dessa sociedade e que Ele possa nos ver nesses 7 montes, assim, desde do governo, porque eu e o Bruno, a gente olha para esse ministério, a gente tem tanto amor, mas por vários motivos, mas um deles é o nível de importância que nós temos dentro da sociedade. Porque eu estou falando de uma geração que ela tem uma representatividade muito grande. São pessoas que deveriam estar bem colocadas, deveriam estar à frente de muitas empresas, deveriam estar à frente de muitos negócios. E eu vejo isso, sabe? Então essa palavra, ela realmente me incomoda no sentido, assim, de Deus nos encontrar para estar na brecha desses lugares, sabe? Então, eu penso quanto ministério, eu penso quanto vida pessoal, porque eu também tenho brechas que eu preciso estar, sabe? Mas que Deus possa me encontrar nesse lugar, possa me encontrar ao olhar para a terra e falar assim, não, essa filha aqui, ela pode estar na brecha. Eu encontrei um coração dela em santidade, eu encontrei um coração dela em adoração. Então, é esse lugar, sabe? E pensa, naquele tempo, ele buscou e não encontrou. Então, assim, eu sei que nós somos revestidos pelo sangue de Jesus e hoje ele nos encontra, mas genuinamente eu quero viver isso, sabe? Eu tenho buscado muito isso. Meu desejo muito grande para o nosso ministério e não só para o Leve Up, né, mas como juventude. Cada faixa etária ali, por isso que nós somos divididos, né? Cada faixa etária ali tem uma representatividade muito forte na sociedade, mas essa específica, ela sustenta umas gerações para trás. Então eu sustento o Eleve Bold, o Volts, e se eu não sustento direito, isso daí não vai dar certo. Cara, que incrível, nossa, que palavra. E enquanto você estava falando, veio tanta coisa no coração que a gente estava compartilhando. Eu falo pro Carlos, Carlos, eu não aceito. Eu não aceito, tipo assim, ó, tem as coisas que passam na minha cabeça.
esse final de semana teve uma grande festa aqui em São José, tipo, high society, a galera bem elitizada, o valor do ingresso era, eu olhei, tava 600 e pouco o ingresso. Então, assim, o pessoal bem de elite e tal, para comprar esse ingresso para participar desse lugar, é um churrasco e tal. Conversando com uma pessoa que foi, ela falou assim, nossa, Thaís, super chique o evento, super elegante, não tinha fila. Eles estavam servindo picanha, eles estavam servindo o melhor ali e não tinha fila. As pessoas iam lá, pegavam o que queria, sentavam. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei, gente, as coisas que passam pela minha cabeça. O mundo tá pagando R$600 no ingresso pra ficar, tipo assim, enchendo a cara. E, tipo assim, eu como filha de Deus, eu não posso pagar R$600 numa conferência, eu não posso pagar R$600 num evento da minha igreja. Então, assim, essas coisas eu não admito, sabe? Então, eu até brinquei hoje com o Carlos, eu vi uma notícia, nossa, que uma pessoa muito famosa comprou uma mega mansão, e era uma decoração absurda, não sei quantos cômodos. E eu falei, Carlos, como filha de Deus, eu não aceito pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que são ímpias, elas estão vivendo coisas que os filhos deveriam viver. Mas por que o filho não está vivendo? Porque ele não quer, porque ele não se posiciona. Não estou falando que é errado ela ter. Ela pode ter porque ela trabalhou para isso. Sim. E ela vai. E a Bíblia é justa, o sol nasce para todo mundo. Então, assim, a colheita vai vir para todo mundo que plantar. Ela semeou, ela colheu a mansão. Maravilha. Mas por que tem filho de Deus vivendo tão aquém daquilo que ele deveria viver? Porque não está se posicionando na brecha, não está se colocando. Eu quero ser uma referência. Eu quero ser uma referência num governo, eu quero ser referência numa política, eu quero ser referência numa escola. Então, assim, eu vou ser o melhor professor, eu vou educar da melhor maneira. Eu sou o quê? Alguém de referência para as outras pessoas se espelharem. Exato. Eu vou ser um empreendedor próspero, que a pessoa aqui da cidade vai olhar e vai falar assim, nossa, ele é crente e ele é próspero, Isso. E ele come aqui junto com a gente, ele tá nesses lugares, ele não é um ignorante, porque às vezes traz esse lugar de tipo assim, só porque você é cristão, você é ignorante. Ser ignorante, exato. Então assim, eu falo pro Carlos, ó, eu não admito essas coisas não, o diabo não vai vir aqui me fazer de palhaço. Duas coisas, até uma vez eu escutei de alguém pregando lá na nossa igreja, falando sobre esse instinto de sobrevivência, né? E que muitos cristãos a gente vive dessa forma. Né? E o Senhor, ele não nos chama para viver com esse instinto sobrevivendo. Ele nos chama para viver uma vida abundante. E uma vida abundante. Então, enquanto não largar a sobrevivência e viver, a gente vai bater cabeça. E uma outra coisa é que eu vejo que, assim, às vezes a gente pensa nessa brecha e existe um preço para se pagar. Sim. Né? Uma vez também um pastor que pregou lá na igreja, ele falava que ele ficava sem dormir para que outros dormissem, né? E é exatamente isso, né? Então, mas também eu preciso entender que não é me ausentar desses lugares de posicionamento, né? Esses lugares de evidência, esses lugares de sucesso, Sim. Né? Que eu vou assim, eu não vou viver isso. Então eu preciso me colocar nesse lugar, sabe? Você falou disso do lugar, eu lembrei de uma aula que eu tive com um professor que ele falava assim, o maduro sofre o dano para o imaturo poder crescer. Então assim, eu como me posicionando, eu estou sofrendo dano, claro, eu estou na brecha. Para quem tá vindo atrás, ou para quem não conhece que tá perdido, vai poder crescer, vai poder avançar, né? E outras coisas também, não só na parte do sucesso, igual eu falei, né, da vida das pessoas que tá avançando, e às vezes uma pessoa que é cristã conhece a palavra não, mas também no posicionamento como homem e mulher de oração. Porque hoje a gente, infelizmente, a gente tá vendo muitas notícias ruins de lideranças, de pessoas, né, que têm cometido erros e tal. E quem é você na fila do pão ali, né? Quem é você no lugar para que quando tiver essas coisas acontecendo ali, a gente como líder, a gente como, né, filho de Deus, se posicionar, tipo assim, não, fulano caiu, fulano pecou, beleza, mas aqui tem uma pessoa de princípio, uma pessoa íntegra, aqui eu estou orando, aqui eu estou posicionado em Deus, então a gente ser esse lugar também, assim, tá bom, gente, vamos aparar aquela pessoa ali que caiu, ou vamos aparar aquele que tá perdido e tá achando que tá todo mundo... Exato. Até porque também, se a gente for pensar, é um corpo, né? É um corpo. E o que o outro faz me afeta. Exatamente. Assim, afeta todo o corpo. Espiritualmente isso é muito sério. Exato. Afeta o corpo. Exato. Então, assim, essa palavra nossa, muito forte. Nossa, trouxe muitas coisas assim. Ó,
você encontra, eu penso assim, que essas palavras que vão te dirigir, que vão te sustentar, elas vão ser encontradas nesse tempo de intimidade com Deus e através da palavra. Através da palavra. Eu acho extremamente importante você ler. Eu acho extremamente importante você conhecer livros, ter acesso a esses livros. Eu caminho assim, dessa forma. Mas eu tenho sentido a necessidade de buscar a palavra. A Bíblia, né? Muito. A palavra, ela precisa ser essencial, sabe? Exato. Meio que assim, se eu tiver um tempo e eu preciso escolher o que fazer nesse tempo... Ler a palavra. Nossa, eu também, muito. Teve um tempo que eu tava lendo, assim, muito livro, não sei o que, muitos livros. Eu sempre gostei de ler, então, pra mim é algo natural. E aí, o senhor falou assim pra mim... Eu comecei a ler os livros e eu comecei a pensar, caramba, mas esse princípio aqui tá na Bíblia. Nossa, mas isso aqui tá na Bíblia. Aí Deus falou assim, para de ler esses livros e vai ler a Bíblia. Então foi isso. E aí eu peguei e falei assim, claro, não tô aqui, nossa, Thaís, não vai ler mais, não é isso. Não. Você é madura pra entender. É o quê? Entender o quê? Come da fonte, beba da fonte. Porque quando vir um livro que vai complementar, você vai saber, não, eu fui alimentada da fonte e eu tô entendendo o que essa pessoa tá falando. Eu tô entendendo como eu vou aplicar algo mastigado. Só que também a gente tem que separar. Tem momentos na nossa vida que a gente começou ali comendo algo mastigado, mas tá chegando um momento, principalmente para nós mulheres, Deus tem falado comigo, de mulher madura, para comer alimento sólido. Então é na palavra, é na fonte que tu vai comer alimento sólido. Não, e até se você é líder, assim, eu penso que você precisa Você precisa ter uma palavra para te direcionar. Exatamente. As pessoas vão... eu penso assim, o que a gente vive hoje como igreja, né? O pastor, eu vejo o quanto ele nos leva para ele nos conduz e tem sido muito assertivo em tudo, porque de fato existe uma palavra que conduz ele. Exato. Né? Então, assim, acho que para nossa vida... Você que é líder de jovens, sei lá, líder no seu GDC, sabe? No seu ambiente de grupo. Na sua casa, né? Na sua casa. Existe uma palavra que precisa te conduzir. Né? Nossa, muito verdade, assim. Nossa, quero continuar falando, mas a gente não pode, a gente tem que encerrar, porque a produção já falou. Tem que encerrar. Gente. Olha lá. Olha a bateria. Acabou. Não acabou, não. Acabou, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui na live. Obrigada. Aqueles que não conseguiram assistir tudo, assistir de novo, vai ficar salvo. Muito obrigada, Isa. Nossa, obrigada. Foi assim, foi maravilhoso. Eu amei estar aqui com vocês, gente. Nossa, especial, viu? Obrigada pelo convite. Nossa, honra, né, de você estar aqui. Que especial. Nossa, tô muito feliz. Um beijo. Ótima noite pra vocês, gente. Tchauzinho.